Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Nessa aula vamos falar sobre as razões trigonométricas, mas falando sobre a relação entre o seno e o cosseno, ok? Vem aqui comigo. Bom, então vamos falar sobre algumas relações acerca aqui do seno e do cosseno, tá? O que nós vamos chamar de relação fundamental da trigonometria. Nós aprendemos lá no triângulo retângulo, ok? Temos uma relação fundamental que, após aplicado o Pitágoras, né? Você chega na relação de seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1, sendo alfa a medida dos ângulos agudos deste triângulo, tá? Agora nós, é claro, vamos transferir aí para o ciclo trigonométrico o mesmo entendimento. Então a gente sabe que no ciclo trigonométrico nós podemos também relacionar a ideia do triângulo retângulo. Então nós temos a medida cosseno, que é o eixo das abscissas, nós temos a medida seno, que é o eixo das ordenadas, e aí você percebe que neste triângulo retângulo vai aparecendo aqui as medidas cosseno e seno. E é claro, nós temos a hipotenusa deste triângulo, que é o raio desse ciclo trigonométrico, no qual vai ser igual a 1. Então, pessoal, partindo dessa ideia, desse triângulo retângulo, você tem o quê? Que você aplicando Pitágoras, você vai fazer hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos, ok? Sendo cateto 1, cateto 2. Como a hipotenusa aqui nós sabemos que é unitária, é igual a 1, então é 1 ao quadrado, igual ao seno de alfa ao quadrado, mais o cosseno de alfa ao quadrado, ok? Logo chegamos na relação fundamental do seno e do cosseno, que é o seno ao quadrado do ângulo, mais o cosseno ao quadrado do ângulo, vai ser igual a 1, beleza? Então nós transferimos a ideia do triângulo retângulo aqui para o ciclo trigonométrico, ok? Como queríamos demonstrar, beleza? É claro, nós estamos fazendo isso no primeiro quadrante, mas isso pode ser transferido para o segundo quadrante, para o terceiro quadrante, quarto e assim por diante, ok? Então, se você relacionar aqui, ó, segundo quadrante que nós estamos falando, nós temos a mesma relação, né? Ó, aqui nós temos a relação do cosseno, do ângulo que vai estar sendo formado aqui, e nós temos também essa medida, que é a medida seno do ângulo, beleza? E é claro, nós temos a nossa hipotenusa, que continua sendo o raio do ciclo trigonométrico. Então, neste triângulo retângulo acontece a mesma coisa. 1 ao quadrado igual ao seno do ângulo ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado do ângulo, beleza? Então, a relação fundamental, ela vai estar relacionada seja no primeiro, no segundo, terceiro ou no quarto quadrante. Isso é igual para todos eles, ok? Bom, razões trigonométricas aí, então a gente vai verificar essa relação acerca aqui dos pontos, né, de intersecção que nós temos para o ciclo e também para os eixos, né, para os eixos que nós temos aqui, ó. Se nós pensarmos aqui, ó, no ponto A, nós temos a coordenada 1 e 0, beleza? A gente aprendeu que o 1 é o eixo das abscissas, que é o eixo x. Logo, são os valores do cosseno. Se nós olharmos para o y, nós temos o eixo das ordenadas, que nós consideramos aí o eixo do seno, beleza? Então, se eu aplicar aqui a relação fundamental do seno e do cosseno, o que nós vamos ter? Olha lá, diz o quê? O seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. Então, o seno, quem é o seno deste ponto? É 0. 0 ao quadrado, mais o cosseno. Cosseno é 1. 1 ao quadrado. Quanto que vai dar isso, pessoal? 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado não é 1? Então, aqui, ó, a relação fundamental acontecendo para este ponto A. Lembrando que esse ponto A é o arco de 0 grau, que é côngruo ao arco de 360 graus. Então, a gente está provando para essa ideia que a relação fundamental aqui, ela é verdadeira. Vamos verificar ali, ó, mesma coisa o ponto B. Você tem a coordenada 0 e 1, então você tem o cosseno igual a 0 e você tem o seno igual a 1. Aplicando ali na teoria, na relação fundamental,
nós temos que é 1 ao quadrado mais o 0 ao quadrado igual a 1, beleza? Qual o valor que dá aqui? Claro, vai dar 1, beleza? Então, que arco é esse aqui? É o arco de 90 graus, ou a mesma coisa que π sobre 2 radiano, tá bom? Bom, agora nós vamos ver aqui, ó, ponto C, nós temos a coordenada menos 1 e 0, então para o cosseno vai ser menos 1, para o seno vai ser igual a 0. Então, o que você tem? Menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado é igual a 1, pessoal? Claro que é. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 mais 0, 1. Então, aqui, que arco é esse? É o arco de 180 graus, ou π radiano, tá bom? Então, a relação fundamental está acontecendo aqui também. E, por último, nós temos ali o ponto D, que é o arco de 270 graus, beleza? Então, tem a coordenada 0 e menos 1. Então, a gente já sabe que nós podemos fazer, então, para o cosseno igual a 0, para o seno igual a menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, mais o 0 ao quadrado. Isso, é claro, vai dar 1. Então, a gente verifica que a relação trigonométrica entre o seno e o cosseno acontece aqui para os pontos de intersecção e vai acontecer, é claro, para todos os quadrantes que nós vimos anteriormente. Para o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Beleza? Bom, então nós temos que seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1 para todo alfa pertencente de 0 a 2π, beleza? Essa relação, então, permite a nós obtermos o seno e também nós vamos poder calcular o cosseno a partir da informação que você tem. Se ele te informar o seno, através dessa relação você encontra o cosseno. Se ele te der o cosseno, através dessa relação você acha o seno, tá ok? Vai depender das informações que o exercício vai dar para nós. Bom, então o primeiro caso que nós temos aqui, ó, dado o seno de x, então ele está dando o valor do seno para nós, ok? Onde este x, que é o nosso arco, está entre 90 graus e 180, então a gente tem que lembrar, ó, que está em radiano, π sobre 2 é 90 e o π é 180 graus. Então o arco que está posicionado, que ele está referindo aqui, está no segundo quadrante, né, pessoal? Isso significa que é um arco que está no segundo quadrante. Para obtermos o cosseno de x, vamos usar aí a relação fundamental. Então, a relação fundamental diz o quê? Seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Como ele já deu para a gente o seno, então, no lugar do seno, nós vamos substituir, ó, 1 sobre 3 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. Bom, então a gente tem que descobrir quem? Temos que descobrir o cosseno. Então vamos isolar o valor do cosseno. Então o cosseno do ângulo é 1. Agora faz a conta aqui, ó. 1 ao quadrado vai dar 1. 3 ao quadrado vai dar 9. Como está positivo, passa subtraindo. Beleza? Então você vai ter 1 menos 1 nono. Então o cosseno ao quadrado do ângulo vai ser igual. Vamos fazer a voltinha aqui, ó. 9 vezes 1, 9, menos 1, 8. 8 copia quem está embaixo, que é o 9, ok? Quadrado passa para o outro lado. Cosseno do ângulo é igual a raiz quadrada de 8 sobre a raiz quadrada do 9. Já estou separando aqui o quociente dos radicais para a gente entender a ideia, tá? Então, você tem que o cosseno do ângulo, a raiz de 8, pessoal, é a mesma coisa, ó, que quem? Vamos fazer aqui rapidinho, ó. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, sobrou quem? 2 raiz de 2. Então, no lugar da raiz quadrada do 8, nós vamos colocar 2 raiz de 2. E, é claro, a raiz quadrada do 9, nós sabemos que vai ser igual a 3. Ok? Então, o cosseno deste ângulo x, que ele está referindo para nós, vai ser 2 raiz de 2 sobre o 3. Pessoal, só que nesse exercício nós temos um detalhe, tá? Porque nós lemos aqui, ó, no início do exercício, que o nosso arco, ele vai estar no segundo quadrante. Então, se a gente lembrar lá do cosseno, ó, o cosseno, ele refere-se ao eixo x. Então, o lado direito é positivo, o lado esquerdo é negativo. Como ele quer segundo quadrante, então ele está se referindo
ao cosseno tendo valor negativo. Mas, professor, a gente esqueceu aqui o sinal, exatamente. Porque quando o quadrado passou para o outro lado, a gente sabe que você tem mais ou menos. Então, são dois valores, né? Dois resultados que você tem. Parte positiva e parte negativa. Só que como ele falou no enunciado que é no segundo quadrante, então, na verdade, o cosseno do nosso x vai ser menos 2 raiz de 2 sobre o 3. Então, a resposta para esse exercício, por causa do enunciado, nós temos que vai ser apenas a parte negativa, tá ok? Bom, na próxima tela, então, tem exatamente a resolução que nós acabamos de fazer. Nós tínhamos lá mais ou menos, né? Mais ou menos. Só que, como está no segundo quadrante, o cosseno no segundo quadrante é menor do que zero. Então, a resposta vai ser um valor negativo, ok? Arcos complementares. Pessoal, o que vem a ser os arcos complementares? Arcos complementares a gente aprendeu lá na parte do triângulo retângulo, né? Que ângulos complementares são ângulos que somando vai ser igual a 90 graus. Então você tem ângulos complementares. Então essa é a ideia que nós vamos aplicar aqui, ok? Então quando a gente escreve, ó, essa relação que nós temos aqui, ó, um triângulozinho e o outro triângulo, beleza? Então nós temos que uma medida é o cosseno de x, a outra é seno de x. Agora, se eu falar em um ângulo que ele vai ser complementar, pega a ideia aqui comigo, pessoal, ó, trabalhando aqui em graus. Então, se eu vou escrever um complementar, por exemplo, de beta, ou um complementar de alfa, não importa quem você vai fazer, se eu fizer assim, ó, o alfa passando para o outro lado passa subtraindo. Então, vai ser 90 menos o alfa. Então, um ângulo complementar de beta tem um formato 90 menos alfa. Então, aqui a gente só está fazendo a ideia como se fosse em radiano, tá? Então, a gente tem esse seguinte, ó, x mais o y, por exemplo, que sejam os nossos arcos, né? Nós temos que é igual a π sobre 2, ou seja, você tem que é igual a 90 graus, ok? Então, este ângulo complementar vai ser π sobre 2 menos o x. Esse x é o arco. Então, eu estou escrevendo aqui, ó, quem é o complementar de x? É o π menos 2 menos o x, ok? É a diferença. Então, aqui é a mesma ideia, ó. Quem é o complementar? É π sobre 2 menos o x. Então, eu estou escrevendo aqui, ó, o complementar, beleza? Então, os arcos complementares, somando tem que dar 90 graus. Ou seja, somando tem que dar π sobre 2. É o mesmo, tá? Então, aqui a gente só está demonstrando um formato escrito aqui para nós em radiano. Então, quando eu me referi aqui, ó, cosseno de π sobre 2 menos x, eu estou relacionando o ângulo complementar ao ângulo x, ao arco x, beleza? Então, continua tendo aqui, ó, esse comprimento é cosseno, porque é paralelo ao eixo x. E esse comprimento é o seno, tá? Então, é o eixo das ordenadas, é o eixo x, tá ok? Então, quando eu fizer essa escrita aqui, ó, eu estou me referindo a um arco complementar do x, tá bom? Somando tem que dar 90 graus, beleza? Então, os arcos complementares, isso que eu expliquei para vocês, olha lá, alfa mais beta tem que ser igual a 90 graus, beleza? Então, qual vai ser a relação que nós temos dos arcos complementares, pessoal? O que acontecia lá no triângulo retângulo, ó. O seno de um ângulo, ele é igual ao cosseno do seu complementar. Então, temos aqui, ó, o seno de alfa, ele tem o mesmo valor do cosseno de beta. Vamos pensar num triângulo aqui, ó, retângulo, por exemplo, para a gente entender os arcos complementares, tá? Bom, supondo que aqui nós temos aqui um ângulo de 30 graus, o seu complementar aqui só pode ser 60 graus, ok? Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Que o seno de 30 é igual o cosseno
de 60 graus. Vamos verificar isso aí se é verdade, tá? Bom, se você analisar, vamos lembrar da nossa tabelinha, né? Seno de 30, qual o valor do seno de 30? O seno de 30 é 1, seno de 30 é 1 sobre o 2, beleza? Agora, o cosseno de 60, quem que é? É 1 sobre 2. Então, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento, beleza? Então, cabe essa relação aqui, seja lá no triângulo retângulo, seja também aqui para nós no ciclo trigonométrico. E a mesma ideia aqui, tá? Ó, o seno de beta é igual ao cosseno de alfa, dá no mesmo, beleza? Se eu pegar o seno de 60 graus, ele é igual ao cosseno de 30, dá no mesmo, beleza? Olha lá, vamos pensar. Quem é o seno, então? Quem é o seno de 60? O seno de 60 é a raiz de 3 sobre o 2. E o cosseno de 30? Quanto que é o cosseno de 30? É a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, essa é a definição, essa é a propriedade que nós temos acerca dos arcos complementares. O seno do ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Beleza? Então, é claro, nós estudamos isso acerca dos arcos agudos, né? Que nós tínhamos lá entre 0 e 90 graus. E agora nós estamos estendendo para os arcos de 0 a 2π. Então, quando nós falamos sobre π sobre 2 menos o x, nós estamos se referindo ao complementar, tá? Então, essa escrita eu estou dizendo que é o complemento, tá bom? Então, nós definimos o que? Nós temos, como eu disse anteriormente, o segmento Q, Q', vai ser igual, então, ao cosseno do complemento, e o Q, Q' vai ser igual ao seno do complemento. Então, o cosseno vai ser igual ao seno do seu complemento, tá? Lembrando, é claro, sempre a medida do raio do nosso trigonométrico é igual a 1. Então, nós podemos concluir o quê? Tá? Que nós temos a seguinte ideia. O seno de x é igual ao cosseno do seu complemento. O cosseno de x é igual ao seno do seu complemento. Então, pessoal, é a mesma ideia que nós tínhamos lá no triângulo retângulo, só que nós estamos definindo uma escrita em radiano acerca do ciclo trigonométrico, tá? Então, continua a mesma ideia. A única forma que muda aqui é a escrita desse formato, tá? Bom, então vamos verificar aqui alguns exercícios. Verifique a validade da relação fundamental para os seguintes números reais. Então temos aí, letra A, nós temos π sobre 3. Então diz o que é a relação? Que o seno ao quadrado, né, de π sobre o 3, mais o cosseno ao quadrado de π sobre 3, tem que ser igual a 1, ok? Bom, agora você tem que lembrar quem é o π sobre 3. O π sobre 3 é o 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 é um arco de 60 graus. Quem é o seno de 60, pessoal? O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Isso ao quadrado, mais o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Só que aqui ao quadrado. Isso tem que dar 1. Vamos ver. Raiz de 3 ao quadrado é a raiz de 9, que dá 3. 2 ao quadrado dá 4, mais 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. Vamos verificar se isso vai dar 1, ó. Denominadores iguais, soma numerador. 3 mais 1, 4. 4 sobre 4 vai dar 1? Sim, vai dar 1. Então, a relação fundamental aqui, ó, acontece, ok? Vamos fazer a mesma coisa na letra B. O seno ao quadrado de π sobre 4, mais o cosseno ao quadrado de π sobre 4, tem que dar 1. Então, vamos ver aí, ó. Quem é o π sobre 4?
O π sobre 4 é o 180 dividido por 4. Então, você tem um arco de 45 graus. Bom, aqui a gente está trabalhando arcos notáveis, então fica mais tranquilo para a gente provar a relação fundamental. Bom, então o seno de 45 graus, então nós sabemos que é a raiz de 2 sobre 2, vamos elevar ao quadrado, mais o cosseno também é a raiz de 2 sobre 2, vamos elevar ao quadrado. Isso igual a 1. Resolvendo os quadrados, vamos ver lá, ó, raiz de 2 ao quadrado é a raiz quadrada do 4, que é 2, 2 ao quadrado, 4. Mais a mesma coisa, né? 2 sobre 4, isso tem que dar 1. Soma numerador, 2 mais 2 é 4, mantém denominador, isso tem que ser igual a 1. Então, a gente prova que também acontece a relação fundamental para esse caso, ok? E a letra C, nós temos aí 2π sobre 3, então seno ao quadrado de 2π sobre 3, mais o cosseno ao quadrado de 2π sobre 3, vai ser igual a 1. Bom, quem é o 2π sobre 3? O 2π sobre 3 é um arco de 120 graus, pessoal. Só fazer o cálculo aqui, né? Ó, 2 vezes o 180 dividido por 3. 180 por 3 é 60. Então, 2 vezes 60 vai dar 120. Então, a gente sabe que é um arco de 120. E a gente aprendeu na simetria que o arco de 120, ele é simétrico ao arco de 60 graus, só que no segundo quadrante, né? Então, 120 está no segundo quadrante e nós temos lá que ele é um simétrico de 60 graus, beleza? Então, ele terá os mesmos valores para o de 60 graus, só observando aí se é positivo ou se é negativo. Então, vamos verificar aqui, ó. O seno de 60 graus. Quem é o seno? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Seno de 60, pessoal. Quanto que é? Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Bom, o seno é o eixo das ordenadas. Beleza? Ou se você quiser fazer melhor, ó, para não se perder, nós temos os sinais do seno. O que vai ser? Tudo que está em cima é positivo, está embaixo é negativo. O do cosseno, direita positivo e esquerda negativo, tá? Então, o seno no segundo quadrante é positivo, então vai ser o mesmo valor. Então, nós temos que raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, tá? Mais o cosseno de 60. O cosseno de 60, nós temos que vai ser 1 sobre o 2, ok? Como é cosseno, o segundo quadrante no cosseno é negativo. Então, nós temos menos o meio ao quadrado. Isso tem que dar 1. Então, vamos fazer aqui, ó, raiz de 3 ao quadrado é a raiz quadrada do 9, que vai dar 3. 2 ao quadrado, 4. Mais o menos meio ao quadrado vai ficar positivo. Então, vai ficar 1 sobre 4, isso igual a 1. Então, 3 mais 1, 4 sobre 4 igual a 1. Ou seja, 1 é igual a 1. Então, a gente também prova que a relação fundamental do seno e do cosseno é válida para este caso, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, considerando o seno de 74 graus, aproximadamente 24 sobre 25, calcule. Nós vamos ter aqui o cosseno de 74, o seno 16, seno 254. Calma aí, professor, tá meio estranho isso aí. Tá, então vamos lá, vamos por partes, tá? Primeiro passo que eu tenho que fazer aqui, pessoal, como eu já tenho o seno de 74, eu vou ter que achar o cosseno de 74 graus. Esse é o primeiro passo. É descobrir quem é o seno, que eu já tenho, certo? Que é 24 sobre o 25. E agora eu quero o cosseno de 74 graus. Como é que eu vou fazer isso? Fazendo a relação fundamental. Então, a relação fundamental diz o seguinte: seno ao quadrado de 74 mais o cosseno ao quadrado de 74 tem que dar quanto? Tem que dar 1. Como eu já tenho seno, então vamos substituir aqui, ó. 24 sobre o 25 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de 74 igual a 1. Vamos resolver os quadrados aqui, né? 24 ao quadrado é 576.
E 25 ao quadrado temos que é 625, mais o cosseno ao quadrado de 74. Isso tem que ser igual a 1. Bom, então vamos isolar o cosseno. Cosseno ao quadrado, então, de 74 vai ser igual a 1 menos o 576 sobre 625. Então, cosseno ao quadrado de 74 é igual a quanto? Vamos fazer a voltinha, certo? Então, é 625 vezes 1, 625, menos o 576 vai dar 49. Copia quem está embaixo, que é o 625. O quadrado vai passar para o outro lado. Então, nós temos aqui, ó, cosseno de 74 graus, mais ou menos a raiz quadrada de 49 sobre 625. Então, cosseno de 74 graus, mais ou menos, raiz de 49 nós temos que é 7, e a raiz de 625 nós temos que é 25. Bom, então, o cosseno de 74 graus, vamos observar aí, né? Se a gente vai utilizar o positivo ou se nós vamos utilizar o negativo, tá? Se a gente olhar para o seno, bom, vamos fazer aqui, né? 74 graus, ele vai estar no primeiro quadrante. 74 graus. Bom, primeiro quadrante, tanto para o seno quanto para o cosseno, vai ser um valor positivo, ok? Então, nós vamos ter que utilizar aqui o cosseno, o valor positivo. Então, é 7 sobre o 25. Pessoal, vamos tomar cuidado que sempre você vai ter que verificar essa ideia, tá? Então, por que a gente está usando positivo? Porque o 74 graus está no primeiro quadrante. E primeiro quadrante, tanto o seno, ó, você pode observar que ele está positivo, e o cosseno também será positivo. Então, você tem um par ordenado aqui, ó. É o valor do cosseno e valor do seno. Se o seno é positivo no primeiro quadrante, obrigatoriamente o cosseno também tem que ser positivo, beleza? Então, a gente conclui que a gente vai precisar utilizar aqui o valor positivo para o cosseno, tá? Agora, então, na letra A gente já está respondendo ela, né? O cosseno de 74 graus vai ser igual a 7 sobre o 25. Então, a gente já respondeu aí a letra A, ok? Vamos para a letra B. A letra B, pessoal, se você parar para pensar aqui, ó, o 16 graus, ele é um complemento de 74. Porque se você fizer 74 mais 16, vai dar o 90 graus. Então, a gente tem que ele é o complemento de 74 graus. Beleza? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que o seno de 16 graus, ele vai ser o cosseno de 74. Lembra lá da ideia, tá? São ângulos, arcos complementares. Se eles são complementares, lembra do que a gente definiu. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Como a gente já achou o cosseno de 74, que é o complementar de 16, então nós temos que o seno de 16 também vai ser o 7 sobre o 25. Então a gente já respondeu também a letra B a partir da ideia do complemento. Beleza? Então a letra B está respondida. Letra C. Nós queremos o cosseno de 16. Lembra lá, né, pessoal? Mesma coisa, ó, a gente já viu que é complemento. Então, cosseno de 16 graus, ele vai ser igual ao seno do seu complemento. Quem é um complemento de 16? É 74. O seno 74 a gente já tem, ó, 24 sobre 25. Então, vai ser 24 sobre o 25. Beleza? Então, aqui nós temos o resultado da letra C. A letra D, nós temos ali o seno de 254. Bom, o seno de 254, aqui a gente vai utilizar a seguinte ideia.
Vamos olhar lá para o ciclo trigonométrico e ver quem é o 254. O 254, pessoal, ele vai estar em qual quadrante? Ele vai estar, ó, 254, lembra lá, aqui é 270 graus, aqui é 180. Então, ele vai estar no terceiro quadrante, que é 254. Aqui a gente vai lembrar das ideias dos simétricos, né? O simétrico no terceiro quadrante, nós temos que a ideia dele vai ser quem? 180 mais o ângulo, né? Ou, se tiver em radiano, é π mais o ângulo. Vamos ver o que acontece aqui, então, com 254. Então, 180, vou fazer aqui no cantinho, ó. 180 mais o ângulo tem que dar 254, que é o cara que está lá no terceiro quadrante. Então, o alfa é 254 menos o 180. Então, o alfa vai dar quanto? O alfa vai dar 74 graus. Então, esse arco que está aqui no terceiro quadrante, ele é simétrico aos 74 graus lá no primeiro quadrante. Beleza? Então, aqui o que vai acontecer, então, para esse valor? Então, perceba que a gente não está utilizando o complemento. A gente está utilizando a simetria, tá? Então, o que acontece com o seno, né, que nós temos, o seno no terceiro quadrante? O seno do terceiro quadrante, perceba lá, o seno é o eixo das ordenadas. O que está embaixo é negativo, tá? Então, eu tenho que o seno de 254 graus, o seno de 254 graus, ele vai ser igual ao oposto do seu simétrico no primeiro quadrante. Vai ser menos o seno de 74. Como o seno de 200 e como o seno de 74 a gente já tem que é 24 sobre 25, então é menos o 24 sobre o 25. Beleza? Então aqui é 254 graus, o seu seno vai ser menos 24 sobre o 25. Tá ok? Então essa foi a ideia que a gente desenvolveu acerca da letra D. Agora vamos observar a letra E. Na letra E, nós temos um arco de 164 graus. Vamos fazer a ideia da letra D. Vamos verificar em qual quadrante ele está. O 164, ele vai estar no segundo quadrante, beleza? 164. Então, aqui é 180, né? Aqui é 90 graus, 270, 0, que é côngruo a 360 graus, beleza? O que acontece no segundo quadrante em relação às simetrias? A simetria no segundo quadrante é o 180 menos o alfa. Então, vamos fazer essa ideia aqui, ó. 180 menos o alfa tem que dar o 164. Então, 180 menos o 164 é igual ao alfa. Quanto que vai dar essa diferença aqui, ó? 180 menos o 164 vai dar 16 graus, ok? Que é igual a alfa. Então, olha lá o que está acontecendo. Então, nós temos que o 164 ele é simétrico ao arco de 16 graus. Bom, neste exercício, a gente já calculou o seno e o cosseno de 16 graus. Beleza? Então, como é que a gente vai calcular aqui, ó? Temos que o cosseno de 164 graus, então, ele vai ser o oposto do cosseno do seu simétrico de 16 graus. Porque o oposto, pessoal, olha lá, você está trabalhando a ideia do cosseno. Cosseno que está do lado direito é positivo, do lado esquerdo é negativo. Como 164 graus está do lado esquerdo, ou seja, está no segundo quadrante, o cosseno no segundo quadrante ele é negativo. Então, por isso que a gente colocou aqui, ó, que ele vai ser o oposto do seu simétrico lá no primeiro quadrante. O cosseno de 16, nós já verificamos que é 24 sobre o 25.
então vai ser menos. Então nós temos que é menos 24 sobre o 25. Beleza? Então nesse exercício 2 nós utilizamos a ideia da relação fundamental, nós utilizamos arcos complementares e nós utilizamos também aqui as simetrias acerca dos quadrantes. Beleza? Exercício 3, vamos lá, ó. É verdade que o seno ao quadrado de 20 graus mais o seno ao quadrado de 70 graus, ele vai ser igual a 1? Explique sem consultar a tabela trigonométrica. Então vamos pensar agora aí, pessoal, para ver se isso aí é verdade. Bom, 20 graus e 70 graus. Então vamos pensar, ó. Se você pegar 20 mais 70, isso vai dar 90 graus. Então a gente cai na ideia de arcos complementares, certo? Alfa mais o beta tem que dar 90 graus, então a gente sabe que eles são complementares. Qual a propriedade que nós temos? Temos que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta e que o cosseno de beta é igual ao seno de alfa, ou seja, o seno de um ângulo ele é igual ao cosseno do seu complemento e vice-versa, tá? Então a gente vai fazer aqui essa ideia para provar se isso de fato é verdade. Então se eu pensar assim, ó, o seno de 20 graus, ele é igual ao cosseno de 70, certo? Então seno de 20 é igual ao cosseno de 70 graus. Então eu poderia reescrever essa relação da seguinte maneira: o cosseno ao quadrado de 70 graus mais o seno ao quadrado de 70 é igual a 1. Olha lá, se isso aqui é verdade, ó, se isso aqui é verdade, então eu posso pegar o seno de 20 graus e substituir pelo cosseno de 70. Eles possuem o mesmo valor. Então essa relação, ó, sim, é verdadeira. O cosseno ao quadrado de 70 mais o seno ao quadrado de 70 é igual a 1. Logo, essa relação, é claro que ele está perguntando, também é verdade. Beleza? Então, para provar essa ideia, a gente utilizou os complementares, beleza? E só fizemos uma breve substituição. Então, tomar cuidado. Nem sempre é necessário você ter o mesmo arco aqui. Mas se você tiver essa ideia do complemento, né, do jeito que está escrito aqui, a gente pode provar que isso é verdade. Tá ok? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.